Agora com vocês o pastor Luiz Fernando. Veja o que Paulo, o apóstolo Paulo, fala no livro de Atos, capítulo 17, 23. Diz assim, 17, 23 de Paulo, de Atos dos Apóstolos, 17, 23. Ele diz assim, porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui Paulo fala de ídolos, santuários, santo entre aspas, que as pessoas dizem que é santo, são santo isso, santo aquilo, entendeu? Ele não está falando de que a pessoa não precisa ir à igreja porque lá não é permitido estar na igreja. Não tem nada a ver. Muitas pessoas aí misturam. Quando lê isso aqui, acho que não precisa ir na igreja. Não, ele não está falando de igreja física. Ele está falando aqui de santos, entre aspas, porque santo é só Jesus, são ídolos, imagem de escultura, Santo Antônio, São Francisco, Aparecida, etc, 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 que eu não estou aqui para citar a religião de ninguém. Eu estou aqui para abrir a tua mente, para pregar o evangelho, que é para isso que eu fui chamado. Mas para você entender melhor, é sobre essas imagens de pau e de pedra, de gesso, que não pode fazer nada por ti, tá entendendo? Que tu está sendo ensinado errado em certas igrejas aí, entendeu? Porque Deus não habita em santo que tem que agarrar com a mão, mudar de lugar, tirar da prateleira, botar na estante, tirar o pó, passar o paninho molhado. Deus não está ali, porque Deus ele é espírito. E ele diz aqui, e nem tampouco é servido por mãos de homens, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é que te dá a vida e a respiração e todas as coisas. Por isso que Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o único que pode te dar vida, é Jesus Espírito, não aquele Jesus que está preso lá na cruz, lá na igreja, que alguns vão lá, que é a igreja grande lá, que a maioria quer ir lá, porque lá não precisa deixar de beber, lá não precisa deixar de fumar, lá não precisa largar amante, lá não precisa largar as drogas, porque lá é a porta larga. E Jesus disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a perdição. Então aquilo lá enche, dá milhões de pessoas ali dentro, porque a porta é larga. Lá está cheio de santuários, que não pode fazer nada por você, porque Deus não está ali, entendeu? Porque se Deus estivesse naquele santuário, agora, essa semana aí de Sexta-feira Santa, não tinha morrido várias pessoas com um ônibus que desceu a ladeira e atropelou todas as pessoas que estavam adorando o santo de pau e de pedra com vela acesa. Deus não está ali, tá? Deus ele é espírito, nós temos que adorar ele em espírito, não precisa fazer procissão, não precisa acender vela, porque ele já é a luz do mundo. Ele não precisa de vela acesa, ele já é a luz, ele disse, eu sou a luz do mundo. Então, por isso que aquele ônibus, infelizmente, que é triste de comentar isso aí, porque são almas preciosas para Jesus, que se foram ali naquele acidente ali. E talvez alguém vai te dizer assim, mas aquilo ali é uma fatalidade. Não é fatalidade, não.
Deus ele protege, ele ama todos nós. Ele disse, eu amo o pecador, mas eu abomino o pecado deles. Deus ama, então quando você está no lugar certo, você tem a proteção de Deus, você está numa igreja onde não tem concorrente dele, que são as imagens, porque ele mesmo deixou escrito que ele não divide a glória dele com ninguém. Entendeu? Ele é santo, ele é Deus. Ele disse, me adorar em espírito, não em imagem. Então, quando ele vê aquelas imagens ali, ele se retira, porque ele não quer concorrente. Tá entendendo? É igual qualquer um de nós, ser humano. O homem não quer que a esposa dele tenha outro marido. A mulher também não quer que o marido dela tenha outra mulher. Deus, ele quer, é a mesma coisa. Deus, ele quer ser o único. Até porque ele que fez o céu, a terra, a lua, as estrelas, é ele que dá fôlego de vida, é ele que dá saúde. Por isso que ele não aceita concorrente. E as pessoas, por não ler a Bíblia, por não entender, por ainda não ter o selo do Espírito Santo, acabam entrando na porta larga. E acontece, por isso que tu vê a maioria dessas pessoas que vão nessas igrejas onde tem imagem, escultura, a maioria é doente. A maioria tem problema de saúde, porque lá não tem cura, não tem milagre, Deus não está lá. Você nunca vai ver lá nessa igreja grande lá um paralítico andar. Eu nunca vi falar isso aí, tá? Entendeu? Eu nunca vi uma pessoa com depressão ser curada lá. O viciado, largado das drogas, não, porque Deus não está lá, tá? Por isso que aconteceu esse acidente aí. E Paulo, que fala no livro de Atos 23, que ele ia passando pela rua e viu aquelas pessoas ali, entendeu? E que estavam até desconhecidos. O Deus desconhecido são pessoas que estão invocando o Deus desconhecido. Porque aqui Deus diz que ele, onde tem a mão do homem, ele não opera, tá? Aonde ele vê que foi o homem que fez aquele Deus ali, ele não está ali, ele não quer concorrente, entendeu? E ele diz aqui, não tampouco é servido por mãos de homens, como necessita mover de um lugar para o outro. Está aqui no versículo 25, entendeu? Então, não, você não pode aceitar essas conversas, dizer, não, para que igrejas? Está escrito que Deus não está na igreja. Deus está assim. Ele disse lá no livro de Mateus 18, versículo 20, que onde tivesse 2 ou 3 ou mais pessoas, ele estaria ali. Ele não é mentiroso, ele está dizendo isso, é porque ele está ali. Por isso que ali onde não tem imagem, o paralítico anda, o depressivo é curado da depressão, o drogado larga as drogas, o mau marido se converte, etc, 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 porque Deus, esse é o Deus verdadeiro, entendeu? Que já não vai ver lá na porta larga lá não tem isso aí, entendeu? Não tem cura de paralítico, de surdo, nem de mudo, nunca tu vai ver um milagre extraordinário igual onde você vai numa igreja onde não tem imagem nenhuma de escultura, porque Jesus, ele não está preso naquela cruz ali que você chega lá e vê ele pendurado, pregado lá. Ele não é de gesso, nem de pau, nem pregado. Ele já ressuscitou no 3º dia. Ele está vivo, tá? Ele está vivo. Por isso que você vê a diferença de igreja para igreja, entendeu? Então, Deus aqui está falando que ele não habita em imagem de escultura. Templos que ele está falando aqui são as imagens de escultura de gesso, feita pelos homens. Os homens fizeram lá na fábrica do gesso, lá, tá entendendo? Deus não está ali. Deus é espírito, não pode para nós adorar ele, só espírito, tá? No livro de Hebreus 10, 25 diz, congregai, tá? Nós temos que congregar. Congregar é procurar uma igreja que não tenha imagem de escultura. Você deve ir na igreja, sim. Se alguém diz para ti não precisar de igreja, tu tem que orar em casa, é mentira. Porque está aqui no Hebreus 10, 25. Congregai. Congregar é frequentar uma igreja que não tem imagem de escultura, entendeu? Aí sim, aí você vai mudar de vida, com certeza. Por isso que o mal não quer que você vá na igreja onde não tem imagem, tá? Aqui no Hebreus 10, 25,
ele diz, não deixando nós de congregar, como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, tanto mais quando vê que vai se aproximando aquele dia. Qual é o dia? Dia de Jesus. Jesus vai voltar, se de pegar nessa igreja aí, onde está cheio de imagem, você vai perder a salvação. Entende? Que Deus te dê entendimento, que Deus te dê saúde, te dê paz, te dê alegria, que Deus te proteja de todo o mal, pois sejam todos que ouviram isso abençoados, em nome do Senhor Jesus.